Fala galera do Praticamente Inofensivos, aqui quem tá falando é Eric Batalha. E como é que vocês estão? Eu tô muito bem, tô bem demais, tô feliz, tô aliviado, né? Não deveria ainda, mas eu tô aliviado porque saiu o primeiro episódio de The Last of Us no HBO e, bom, vocês vão entender do que eu tô falando. Se você ainda não viu esse episódio, fique atento, porque esse programa vai estar recheado de spoiler. Vai ser muito difícil não dar spoiler do primeiro episódio. Então vai lá, 1h20 de episódio, assiste rapidinho e depois volta aqui com a gente pra gente poder conversar sobre ele, beleza? Então, vamos lá. You haven't seen the world, so you don't know. Ah, pessoal, antes de mais nada, vamos voltar um pouquinho lá pra 2013. Eu lembro exatamente do clima que estava rolando com toda a expectativa do lançamento de The Last of Us. Na ocasião, é importante falar que eu era muito fã da franquia Uncharted, já era fascinado. Eu não lembro se estava no segundo ou no terceiro jogo, mas o importante é que era a minha franquia preferida do PlayStation 3 no momento. E isso não era só por conta dos quesitos técnicos da produção, mas por conta de todo o cuidado que as pessoas envolvidas no jogo tiveram de compreender de que forma aquela história se inseria dentro do gênero, todo o cuidado de estudar as referências que eles estavam utilizando e de criar personagens que se inseriam na narrativa que nem uma luva. E por conta de toda essa bagagem que a Naughty Dog, a empresa responsável pela produção do jogo, tinha, e por todo esse crédito que ela tinha no mercado também, era muito difícil a gente não ficar ansioso com o lançamento, que era alardeado como o maior lançamento daquele ano e um dos jogos mais ambiciosos da produtora. E foi isso que a gente recebeu. A gente foi inserido em The Last of Us em um mundo pós-apocalíptico, através da perspectiva de pessoas muito diferentes entre si, mas que ao longo do jogo foram transformadas por conta das coisas que elas estavam vivendo juntas. Então, muito além de ser um jogo sobre zumbi, The Last of Us é um jogo sobre pessoas e como essas pessoas elas são profundamente impactadas pelas coisas que elas vivem em situações extremas. É claro que na época tinha muita coisa sendo produzida nesse sentido, tanto na televisão, com The Walking Dead, quanto em jogos como Dying Light, Dead Island, jogos que tinham uma perspectiva muito parecida. Então eu não consegui deixar de pensar em alguns momentos que a minha expectativa era mais por conta do hype e por conta do meu carinho pela empresa do que pelo jogo em si ou algo de novo que o jogo traria pra mim. E eu não podia estar mais enganado sobre isso. O jogo foi lançado, os reviews começaram a sair, eu não estava entendendo bem tanta empolgação, né? Mas eu me empolguei também de qualquer forma. E o que a gente recebeu foi uma obra-prima, primorosa, sobre relações humanas em um mundo pós-apocalíptico, como algumas experiências traumáticas podem transformar uma pessoa, levar ela para o fundo do poço e principalmente como sair desse poço. Hoje a gente vai focar um pouco mais na série, mas fique sabendo que muito do que eu vou falar sobre esse primeiro episódio vale tanto para a série quanto para o jogo, porque algumas coisas foram transpostas de uma mídia para outra de uma forma quase direta. Então, vamos lá? Bom, a série já começa de um jeito um pouco diferente do jogo. Aqui a primeira cena traz um talk show com dois especialistas em infecções, em micro-organismos, falando sobre a possibilidade de uma pandemia. Aqui a série já dá uma piscadela pra gente, a gente já entendeu isso, para ela mostrar que tá ciente de tudo o que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos. Vale lembrar que a discussão do jogo The Last of Us sobre uma pandemia aconteceu muito antes da pandemia que nós vivemos. Então foi muito importante, na minha opinião, que a série conseguisse ter consciência do impacto que essa discussão teria e da responsabilidade que ela tinha com relação a isso. Bom, essa cena começa bem humorada, com o entrevistador falando com um infectologista sobre a possibilidade de uma infecção viral a nível pandêmico e de como isso seria mais ou menos provável na realidade da década de 60, que é quando o programa se passa. Um outro cientista, interpretado pelo grande John Hannah, traz toda a capacidade dele de tratar de um assunto sério com um olhar cínico para falar sobre a possibilidade de uma infecção não viral, mas fúngica, que naquele momento seria pouco provável por conta das limitações dos fungos, mas que, a partir de um processo de aquecimento global, esses seres poderiam evoluir a ponto de conseguir infectar humanos que têm uma temperatura um pouco mais elevada. O que acontece é que a base científica disso é um pouco discutível, não existem indícios de que isso seria possível, porque o corpo humano tem outras formas de proteção além da temperatura, mas o importante aqui é que a série consegue aliar a possibilidade de uma pandemia através de uma infecção em massa com algumas mudanças no clima do planeta a partir de ações humanas. Então, ela consegue trazer essa responsabilidade dessa catástrofe que a gente sabe que vai acontecer no futuro
com nossas próprias ações. E isso foi fenomenal para abrir essa série. Bom, a cena corta e a gente é levado para o início do século XXI. A gente é apresentado para Hannah, uma garota de 13, 14 anos, que se mostra responsável, amorosa, afetuosa, cuida do pai, é muito benquista pelos vizinhos, tem uma relação boa com todo mundo à sua volta. Ou seja, é uma criança de fato exemplar, uma criança que acompanha a gente, que é o nosso olhar dentro do início, da introdução daqueles personagens, e porque nós criamos uma relação muito próxima, de muito carinho. Se trata de uma sequência muito aconchegante, em que a gente cria relações diretas com o personagem. Uma sequência em que alguns sinais dessa grande catástrofe que está por vir são postas em algumas cenas de forma muito sutil, nada direto, como se as coisas estivessem acontecendo e a gente, assim como os personagens da série, estivessem completamente alheios a isso. Então, um pouco mais de atenção faz com que a gente perceba todos os indícios do que está prestes a acontecer, mas a gente não percebe isso diretamente, porque é algo fora da nossa realidade imediata. Fora da realidade imediata ou simplesmente ignorado pelos nossos sentidos, porque uma realidade conveniente, a gente sabe, nem sempre é muito bem-vinda. Toda essa primeira parte, esse primeiro ato, eu diria, da série, é muito importante para a gente poder entender a protagonista. A gente define a Sarah enquanto uma protagonista nesse primeiro momento, a gente simpatiza com ela, a gente entende muito do background da personagem, mesmo sem ter sido falado sobre a mãe, sobre uma relação aprofundada dela com o pai, com o tio, com os vizinhos, enfim. E isso tudo é muito importante porque quando vira a chave, o estouro da crise, a reação da Sarah, que é uma criança, ela se torna muito mais impactante pra gente, sentindo medo, se sentindo vulnerável, estando muito dependente dos adultos ali próximos dela. E isso tudo fica muito claro numa cena que foi transposta diretamente do jogo para a série, que é a cena da fuga na caminhonete com o pai e com o tio. Essa cena ela é toda filmada de dentro da cabine da caminhonete, ou seja, eu tenho uma visão muito claustrofóbica do que está acontecendo, sempre a visão da Hannah. Sempre a visão da Hannah do banco de trás do carro. Muita coisa acontecendo do lado de fora do carro, mas tudo que a gente tem contato é a visão dela. Então, se tem uma casa pegando fogo, se tem gente na rua, se tem gente sendo atacada, se tem gente fugindo, todas essas coisas grandiosas que estão acontecendo, a gente vê a partir do banco de trás da cabine de uma caminhonete. Então isso é muito interessante para poder ditar o tom dessa cena. E isso é muito interessante porque toda essa sequência faz crescer a tensão em cima da segurança dos personagens. Em uma obra medíocre, em uma obra menos audaciosa, tudo isso significaria uma quebra de expectativa no momento seguinte, que acabaria com os personagens em segurança, salvos por alguma força Deus Ex Machina, mas aqui as coisas acontecem um pouco diferente, né? Mesmo depois de ter conseguido fugir dos infectados, depois de ter chegado fora daquela zona de perigo, o Joe e a Sarah, feridos, encontram um agente de segurança, um soldado. Esse soldado recebe ordens para atacá-los e, num ato desesperado de salvar a filha, o Joe se joga pro lado, acaba sendo atingido de raspão por uma bala, acaba sendo salvo pelo irmão, que havia se separado há poucos minutos, e essa salvação acaba sendo, na verdade, trágica, porque a filha dele, a Sarah, acaba sendo atingida por um tiro e morre ali. E esse é o momento em que a gente entende, de fato, o personagem, o Joe, que vai ser o nosso protagonista pelo resto da série inteira. O Joe, naquele momento, morre também. O apocalipse pessoal do personagem acontece com a morte da filha. Ele se torna uma pessoa dura, violenta, muito introvertida. Ele se torna um produto, um subproduto daquele mundo. Aí a gente tem um pulo de 20 anos para o futuro, né? O mundo ele se inseriu num estado permanente de sítio, muito militarizado, muito precarizado. As pessoas vivem uma situação quase desumana dentro de algumas zonas de quarentena, controladas pela Fedra, que é uma força militarizada, que foi o pouco que sobrou do que um dia foi o governo dos Estados Unidos. O Joe se apresenta como personagem muito brutalizado por esse mundo, um personagem com pouca sensibilidade acerca das coisas que acontecem em volta dele. Isso fica muito claro na cena em que uma criança que acabou de ser morta por estar infectada precisa ser cremada. Uma mulher que está ali fazendo esse trabalho junto com outras pessoas não consegue pegar o corpo da criança e jogar no fogo.
E Joe consegue sem problema nenhum. Ou seja, ele realmente não tem sensibilidade nenhuma com relação a esse tipo de coisa. Então, muito daquela virtude que a gente vislumbrou no primeiro ato do episódio com a filha dele, a Sarah, morreu. Né? Aqueles traços de um pai amoroso, de um pai preocupado, bem-humorado, morreu. Não existem mais. Ele não é um herói, ele se apresenta, na verdade, ao contrário, em vários momentos como um vilão nessa série, uma pessoa temida, uma pessoa que faz contrabando, uma pessoa que não tá nem aí pro bem-estar de outros, senão ele mesmo, e no máximo uma preocupação com a única família que resta a ele, que é o Tommy, o irmão dele, que já tá desaparecido algumas semanas nesse ponto da narrativa. Motivado a sair dessa zona de quarentena, a encontrar esse irmão que tá desaparecido há algum tempo, ele e a companheira dele, a Tess, tanto de vida quanto de negócios, isso não fica muito claro aqui nesse primeiro episódio, para mim pelo menos, precisam de uma bateria de carro. E a pessoa que iria vender essa bateria de carro para eles acaba vendendo essa bateria de carro para outra pessoa, recebe o pagamento dos dois, entrega uma bateria de carro para essa outra pessoa já destruída, a bateria de carro não funciona, essa transação acaba não indo muito bem e o Robert, que é esse contrabandista, acaba sendo morto, né, por essa outra personagem. Quem é essa outra personagem? A gente está falando da Marlene. Marlene é uma personagem importantíssima ao longo da série inteira. Marlene é líder de uma célula revolucionária chamada Vagalume, que é um grupo de pessoas que lutam contra o domínio da Fedra dentro desses espaços militarizados ao longo do país inteiro. E a Marlene precisava também dessa bateria de carro para poder tirar uma coisa da cidade, que era muito importante para esse movimento. O que é essa coisa? O que é essa carga tão valiosa que ela precisa tirar da cidade? É justamente a outra protagonista da série, a Ellie. A Ellie representa aqui uma esperança oculta até esse momento para os vagalumes que precisa a todo custo ser levada para outro QG, e a esperança de fazer isso é profundamente abalada pela bateria de carro queimada. A história desses dois personagens se cruzam, do Joe e da Marlene, os dois com objetivos completamente diferentes, mas ambos com a vontade de sair da zona de quarentena. Então aí eles firmam um trato de o Joe levar a Ellie para esse QG dos vagalumes, fora da zona de quarentena, utilizando todas as habilidades de contrabandista que ele adquiriu ao longo desses 20 anos. E em troca disso ele receberia um carro nesse QG dos vagalumes para poder ir atrás do irmão. Ou seja, são dois objetivos que acabam se cruzando e eles aceitam essa missão meio que a contragosto, mas aceitam. A Ellie nesse momento é apresentada pra gente enquanto uma pessoa agressiva, boca suja, uma criança que cresceu aparentemente sozinha, não tem pai, não tem mãe. A gente pouco sabe do passado da Ellie. Eu sei algumas coisas de background dela do jogo, mas eu não vou jogar spoiler do jogo aqui, eu vou deixar a gente seguir o fluxo da série. E na verdade, uma das poucas coisas que a gente sabe, a partir desse primeiro episódio, é que a Ellie é muito importante para a causa dos vagalumes. Né? Para a causa dos vagalumes que, em primeira mão, seria simplesmente se livrar do controle da Fedra, mas aqui, através da personagem da Marlene e de alguns diálogos que ela tem com outras pessoas dos vagalumes, mostram que, na verdade, esse objetivo ele se expande para algo muito mais profundo dentro da realidade que eles estão vivendo. Por que a Ellie é tão importante assim para a causa dos vagalumes? A Ellie foi mordida por um infectado e mesmo depois do tempo máximo em que ela deveria se transformar, deveria começar a sofrer ali as ações do fungo, ela continua bem. A ferida cicatrizou, ela não se transformou, ela continua lúcida e isso indica que ela pode ter no sangue dela a chave para uma cura dessa infecção. E nesse ponto a gente tem o nó que fecha todas as tramas, todas as narrativas desse último episódio. A Ellie precisa chegar ao QG dos vagalumes para que ela possa ser estudada, para que o sangue dela possa ser estudado para o desenvolvimento de uma vacina. Joe é a pessoa que pode levar a Ellie para esse QG, ao mesmo tempo que isso vai servir para os próprios objetivos dele. E essa relação da Ellie enquanto carga e do Joe enquanto contrabandista, ela é muito explícita nesse momento do jogo. De fato, a menina é vista como nada mais, nada menos do que um trabalho, tanto pelo Joe quanto pela companheira dele, a Tess. I'm not family. No. You're cargo.
Então a impressão que eu tenho é que, não muito diferente de outras séries, esse primeiro episódio serviu pra gente conseguir montar um quebra-cabeça muito complexo dos personagens, das personalidades, das motivações, dos objetivos, dos medos dessas pessoas. A última cena do episódio é com os três saindo da zona de quarentena, à noite, né, escondidos, acabam encontrando um agente de segurança ali, com quem o Joe já tinha feito negócios anteriormente, entregando drogas, principalmente para dormir. Esse encontro acaba não indo muito bem. O Joe acaba mostrando muito de quem ele é, uma pessoa violenta, uma pessoa traumatizada, uma pessoa com escrúpulos muito discutíveis. A Ellie tem um segredo dela revelado. A Tess e o Joe descobrem que ela foi mordida por conta de um aparelho que detecta, né, uma possível infecção. O Joe e a Tess acabam ficando no impasse, não sabendo se eles devem continuar ou não continuar, mas por conta da urgência do momento, deles terem sido descobertos por agentes de segurança, de outras pessoas terem escutado o barulho dessa briga entre o Joe e o agente de segurança, eles acabam decidindo seguir o caminho e de repente no futuro discutir o que fazer com a Ellie. Esse episódio ele termina de uma forma muito pessimista, né? Muito pesada, com pouco espaço para esperança, com poucos acenos do que vai ser feito com essa descoberta da mutação da Ellie. Esse panorama, eu já adianto para vocês, ele vai mudar no futuro. Não por grandes transformações que acontecem no mundo, não por grandes mudanças macro naquele universo, mas por conta das pequenas coisas que vão mudando nos personagens, por conta dessa proximidade, por conta desse tempo que eles vão passar juntos. The Last of Us é uma história sobre uma viagem, né? Tanto uma viagem através do país, uma viagem longa, mas também uma viagem desses dois personagens através da relação um com o outro. Eu já adianto pra vocês que nesse primeiro episódio eu chorei várias vezes. Não por conta de elementos do episódio em si, mas por conta de vários sentimentos que vieram à tona. De quando eu joguei o primeiro jogo, joguei o segundo jogo, de quando eu li os quadrinhos, enfim. São pontos muito fortes dessa história que eu acredito que a série vai conseguir trabalhar bem pelos acenos que ela deu nesse primeiro episódio. E eu tô extremamente ansioso pelos próximos, né? Essa foi a minha opinião sobre esse primeiro episódio, foi um pouco do que eu pensei, gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês pensam diferente de mim em algum ponto, deixe aqui nos comentários, escreve uma mensagem pra gente lá no Instagram, do Praticamente Inofensivos, e a gente se vê na próxima. Beijão, valeu e